Gênesis 1, 26, 27 e 28 e Gênesis 2, 18. Você lerá estes versículos comigo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E agora 2,18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. O povo de Deus diz: amém. Pode se assentar. Alguns anos atrás, recebemos lá em Belo Horizonte uma caravana de missionários que vieram dos Estados Unidos. Na verdade, o fato que eu quero relatar aconteceu algumas semanas antes da grande caravana chegar, porque vieram alguns primeiros que vieram para poder se garantir de que as acomodações seriam suficientes, de que todos os ajustes necessários estavam sendo feitos e conhecer os locais onde o trabalho iria se desenvolver naqueles dias, e pediram-me que fosse ao aeroporto buscar o líder da equipe e acompanhá-lo durante a sua estada para traduzir as informações que fossem ditas em nosso idioma para o idioma dele. Enquanto estávamos no carro e voltando do aeroporto para a cidade de Belo Horizonte, eu sei que muitos de vocês conhecem o trecho ao qual eu estou me referindo, é uma distância grande inclusive, você passa pela sede do governo de Minas Gerais. E a sede do governo de Minas Gerais é uma edificação muito bonita, uma edificação inclusive muito monumental, por sinal mesmo. Enquanto estávamos passando por ali, aquele irmão que, diga-se de passagem, estava vindo ao Brasil pela primeiríssima vez, viu aquela construção bonita e disse para mim dentro do carro: essa construção é daquele famoso arquiteto brasileiro, não é? Eu fiquei espantado, sinceramente. Eu não imaginava, eu não esperava que ele falasse Oscar Niemeyer, mas mesmo assim, ele reconhecer que era uma construção de Oscar Niemeyer, me impressionou bastante. O que me fez aprender uma lição naquele dia? O design aponta para o arquiteto. Quando você olha o desenho, quando você olha a construção, dá para saber quem foi que desenhou. Assim também, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Hoje, na nossa mensagem, nós vamos ver quais eram os propósitos originais de Deus. Quando Ele colocou no mundo o homem, e você verá comigo que Deus já colocou o homem pensando em família. Então, quando Deus criou esta belíssima criação, homem, casamento e família, o que é que Deus queria? Qual era o propósito? Qual era o traçado do desenho original? E você vai guardar algumas palavras-chave: a palavra refletir, a palavra reproduzir e a palavra representar. Mas a primeira coisa que eu preciso colocar diante dos irmãos, antes da gente entrar nas palavras-chave, é o seguinte: nós precisamos, irmãos, uma vez que nós vivemos num ambiente em que a gente respira um ar muito tóxico, muito ateu, muito materialista, a gente precisa respirar o ar puro da Escritura Sagrada, onde nós encontramos a verdade que elucida, que esclarece e que dá entendimento. Nós vivemos num mundo, repito, onde a gente respira um ar muito tóxico e ateu e materialista. Isso faz mal para os pulmões da nossa alma. Quando nós respiramos o ar puro da Escritura Sagrada, divinamente inspirada, infalível e inerrante, nós encontramos a verdade que traspassa o nosso coração, orientação para a nossa vida e firmeza para a nossa alma. Esse mundo no qual nós vivemos, este mundo desse ambiente
tóxico, diz para nós que o ser humano é um resultado do acaso, diz para nós que as coisas que nós temos hoje são construções sociais e basicamente a premissa fundamental dos postulados do pensamento do nosso tempo é de que o ser humano é um primata bem desenvolvido e que a estrutura familiar foi uma criação a posteriori, que entrou depois, posteriormente, para servir a alguns propósitos de determinada época e, portanto, passível de ser redesenhada, passível de ser remodelada. Eu quero fazer uma declaração solene. Eu acredito, e se você concorda, depois você dirá um amém. Eu acredito que Deus criou o universo, eu acredito que Deus criou o homem, eu acredito que Deus criou a família. Você diz amém para essas coisas? Eu não acredito que o ser humano é um primata desenvolvido. Alguns dizem, não, pastor, a gente não precisa rejeitar a evolução para acreditar na criação. Eu não vou entrar nessa discussão hoje, eu não acredito nisso. Eu acredito na criação do universo. Porque pense bem comigo, se Deus tem poder para criar o universo, Ele teria poder para criar em um dia, se Ele quisesse. Ele não precisa de 6 dias, Ele não precisa de milhões de anos, Ele não precisa de bilhões de anos. Se Ele tem poder para criar o universo, Ele podia criar tudo em 1 segundo. Se Ele criou em 6 dias, foi porque Ele quis, não porque Ele precisava, amém? Ele criou assim porque Ele quis, e é nisto que eu creio. Eu creio que Gênesis capítulo 1, capítulo 2, não é poesia, não é metáfora, não é mito. Eu creio que Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 é revelação que Deus dá de si mesmo e dos seus atos pelo Espírito Santo por meio de um homem que viveu no passado chamado Moisés. Quando você lê isto, você identifica, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí Deus criou Deus fez Adão, mas está escrito no versículo 27, que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ainda que haja um breve ínterim, uma espécie de interlúdio entre capítulo 1, versículo 26 e capítulo 2, versículo 18, ainda que haja um breve hiato, um breve espaço, o objetivo desse espaço era salientar a insuficiência e a incompletude do homem sozinho. De fato, nos propósitos de Deus, tanto Adão, quanto Eva, quanto eu, quanto você, quanto todos estavam presentes naquele ato criador. Porque de início, é isto que eu queria ressaltar sobre, acima de tudo neste ponto. Neste ponto, de início, Deus já tinha algo, um propósito inseparável, de que o homem vivesse em comunhão, em comunidade, e a forma primária de comunidade no plano de Deus é casamento, que viraria família, a partir do qual a terra seria multiplicada. Não é de admirar que a evolução dessas ideias materialistas e ateístas tenha produzido a sociedade mais solitária e emocionalmente desequilibrada que a história humana já viu, quando você abandona as verdades fundamentais ou quando você se põe fora dos propósitos de Deus. Coisa boa não pode vir e não vem. Não é bom que o homem esteja só. Desde o início, a intenção de Deus era esta: inseparável, inquebrável. Deus criou o homem e o casamento e a família para refletir. Primeira palavra-chave, guarde aí: refletir. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Existem muitas respostas diferentes dadas ao longo dos séculos sobre o que significa ser a imagem de Deus. Penso eu que é bem evidente que não é algo material. Você não pode imaginar que o homem é a imagem de Deus porque tem perna, braço, mão, boca e nariz. Não. Eu penso que é um conjunto de qualidades específicas que distinguem o ser humano do restante da criação. O ser humano não é um animal, portanto, distinguem o ser humano do restante da criação e fazem com que o homem seja uma imagem, um reflexo de Deus. Nós podemos pensar em capacidades intelectuais. Nós sabemos, reconhecemos que existe inteligência num castor que constrói uma barreira. Nós reconhecemos que existe memória e alguma espécie de raciocínio em muitos dos animais, como os cachorros que decoram os comandos que nós damos para eles por necessidade, mas memorizam e respondem aos comandos. Mas essa inteligência é absolutamente incomparável
com a superioríssima inteligência que Deus deu para o ser humano, que é capaz de criar todas as coisas das quais nós estamos fazendo usufruto agora, como tecnologia, ar-condicionado, edificação civil e vestimenta. Sentimentos, inteligência, sentimentos. O ser humano é portador de sentimentos complexos. Sentimentos tais como afeição, saudade, amor, carinho, raiva, ira. Sentimentos complexos como alegria e outras coisas. Sentimentos, inclusive, que nós encontramos primeiro de tudo no próprio Deus. Deus tem inteligência, Deus tem sentimentos. O ser humano tem vontade. O ser humano é capaz de refrear os seus desejos ou de dar-lhes vazão. O ser humano toma decisões. Então nós estamos pensando em qualidades intelectuais, sentimentais, volitivas. Nós estamos pensando em qualidades espirituais. O ser humano é um ser eminentemente espiritual, mais até do que corpóreo, e morais. Quando você conjuga estas coisas, quando você as reúne, você encontra não só que o ser humano é distinto do demais da criação, mas ele é distinto do demais da criação, porque ele foi criado para ser a imagem de Deus. Agora olhe comigo, veja como que a queda arruinou todas as coisas. Deus nos deu uma inteligência, não é igual a dele, mas é um reflexo da inteligência dele. Mas a nossa inteligência nós a usamos para a incredulidade. Deus nos deu sentimentos, belos sentimentos, sentimentos que são como ele. Um amigo meu disse que o sentimento é o tempero da vida, mas nós pegamos esta capacidade belíssima e nós as transformamos em vazão para mágoa, rancor, ira, ressentimento e por aí vai. Amargura, eu falei sobre amargura quarta-feira passada. Deus nos deu, e Adão tinha mais do que nós, mas o poder da vontade. E nós usamos em Adão o poder da vontade para transgredir, e a nossa vontade hoje encontra-se escravizada ao pecado, até que Jesus Cristo venha nos libertar. Deus nos deu a capacidade, a qualidade de sermos seres espirituais. E eu uso essa palavra até com timidez, porque hoje em dia as pessoas usam o espiritual para justificar as coisas mais sem pé nem cabeça do mundo. Deus nos deu a capacidade de sermos agentes morais. Mas o ser humano, e hoje terrivelmente, vive numa imoralidade acachapante. Deus nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, mas aí a gente entende direitinho, Eclesiastes 7:29, anote esse versículo aí se você não o reconhece. Eclesiastes 7:29, encontrei isso, que Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Verdade, 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 verdade. Deus criou o ser humano para refleti-lo, não só nessas qualidades. Uma das maiores, é esta que eu quero frisar aqui no sentimento da minha mensagem hoje de manhã. Uma das maiores formas como o ser humano reflete a imagem de Deus é quando no casamento e na família, pessoas diferentes conseguem viver em unidade. Preste atenção, eu quero que você preste muita atenção aqui, olhe para mim. Deus existe eternamente, um único Deus revelado na Escritura Sagrada como sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, não são três rostos do mesmo Deus, são três pessoas em uma unidade divina. É isto que nós cremos. Se você não crê nisso, você não é cristão, você não está indo para o céu. Nós cremos nisto, nós cremos em um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são três pessoas, mas eles vivem unidos. Eles são três pessoas, mas eles são um. Eles são três pessoas com sua própria inteligência, com sua própria identidade, pessoalidade, sentimentos. Eles são três pessoas, mas nunca essas três pessoas ferem umas às outras. Nunca essas três pessoas transgridem ou contrariam um ao outro. Eles existem em perfeita unidade, mesmo sendo três. Deus designou o ser humano para ser a imagem dele. Mas aquilo que eu falei antes é só para esquentar os motores. O ser humano é a perfeita imagem de Deus quando o marido e a sua esposa são dois, mas são um. Não foi isso que ele disse? Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois? Alguém sabe, né? Que bom. Uma só carne. Eles são dois, mas vivem como se fossem um. Quando isso existe, e lá atrás existia, viu? Quando isso existe, isso reflete Deus.
é a imagem de Deus. Quando a família, o pai, a mãe, os filhos, lá em casa nós somos 5. Apesar de ser 5, conseguimos com o auxílio de Deus, em alguns momentos, viver como um, nós seremos um reflexo da imagem de Deus. No passado, e os arqueólogos encontram essas coisas ocasionalmente, eles estão lá, descobriram uma tumba nova no Egito. Nova nada, velha beça, eles acabaram de chegar nela. Descobriram uma tumba lá no Egito. E aí quando eles vão ler os hieróglifos na parede, de repente eles encontram certo trecho que está apagado. E repetem, mais adiante lá abaixo está apagado. E mais adiante está apagado. Essa prática histórica chama-se damnatio memoriae. Significa a maldição da memória. Se alguém cometesse uma transgressão muito grave, se alguém de alguma maneira caísse no profundo desgosto do faraó, eu citei os egípcios, mas isso acontecia também em outras culturas. Dava-se a ordem que em todo lugar onde o nome daquela pessoa tivesse escrito, ele fosse apagado. Então é por isso que eles encontram, às vezes, como eu disse, alguns nomes apagados. É porque veio a ordem, apaguem o nome, que tal pessoa seja esquecida da história. E lá iam e apagavam o nome. Memória amaldiçoada. Satanás odeia a imagem de Deus. Leia o texto de Ezequiel e de Isaías. Ele queria ocupar o trono de Deus. Ele queria o louvor que pertence a Deus. Satanás odeia a glória de Deus. Então Satanás toma tudo que tem a imagem de Deus, e como o faraó que tentava apagar o nome de alguém, apagar a memória de alguém, Satanás tenta desfigurar a imagem de Deus em todo lugar que ela for encontrada. Satanás tenta desfigurar a imagem de Deus em todo lugar que ela for encontrada. É por isso que a imagem de Deus no casamento, que seria refletida de uma maneira tão maravilhosa quando dois se tornam um, é atacada e desfigurada pelo pecado. É por isso que a imagem de Deus, que seria refletida de uma maneira tão gloriosa pela família, quando muitos são um, é atacada de uma maneira tão terrível. Agora, veja bem, sim, com certeza, a queda de Adão tirou isso de nós, rompeu o propósito original, mas você encontrará no Novo Testamento que Deus colocou um padrão ainda mais alto que o padrão da criação. Lá atrás, Adão e Eva e todos deveriam refletir a imagem de Deus a partir da criação. Hoje, você que é crente em Jesus Cristo, na sua família, deve refletir a imagem de Deus a partir de um padrão muito mais alto. Muito mais alto. A criação é alta, minha gente. Você contemplar a doutrina da criação é alta. Você meditar no poder criador de Deus é uma coisa imensa. Mas o poder salvador de Deus é ainda maior. Não é isto que ele diz, que o marido ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. É um padrão novo. É um padrão superior ao padrão da criação. É o padrão da redenção. O padrão da redenção reflete não só a imagem do Deus Criador. O padrão da redenção reflete o padrão da imagem do Deus Salvador. Do Deus perdoador, resgatador e restaurador. Meu irmão marido, você é um bom retrato de Cristo? Ei marido, me escuta. Se Cristo fosse igual a você, o que seria? Ei esposa, me escuta também. Se a Igreja Batista Plenitude fosse se comportar em relação a Jesus Cristo, como você se comporta em relação ao seu marido, nós íamos estar bem ou mal? Entendeu o padrão da redenção? Família. Família cristã. Família cristã. Que reflexo de Deus vocês estão exibindo, demonstrando perante aqueles que convivem com vocês? Irmão marido, se eu perguntar para sua sogra se você é como Cristo, o que ela vai me dizer? Tá bom. Palavra-chave 1.
refletir. Palavra-chave 2, reproduzir. E quando eu estou falando de reproduzir, evidentemente que eu não estou falando somente de ter filhos. A bênção que foi dada originalmente foi que o homem se multiplicasse. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai. Ou seja, Deus deu uma bênção sim de multiplicação, de crescimento numérico. O objetivo de Deus inicial era que o lindo mundo que Ele criou fosse povoado e repleto de reflexos da sua imagem para a glória do seu nome. Seria a epítome, o máximo da potência da beleza. A beleza da criação, povoada e repleta de reflexos da imagem de Deus, seria a epítome, seria o máximo da beleza. Mas Adão e Eva descobriram cedo. Você lembra que Adão viveu quantos anos? 930, isso mesmo. Eles viveram para ver o pecado que eles cometeram no jardim ser transmitido para a sua primeira geração, quando um filho matou o outro. E viram ser transmitido para a segunda geração, e depois você lê Gênesis 4 e 5, e você vê a história de 2 ramos que descenderam de Adão e Eva, ambos pecadores, ambos ramos degenerados, ambos ramos praticando iniquidade, e Adão teve de viver para ver quase tudo isso. E para ver a degeneração, a decadência e a transmissão do pecado para as suas gerações. Ou seja, não é só um item de ter muitos filhos. Não é uma mera questão numérica. É levar outros a refletir melhor a imagem de Deus. Sabe como a gente faz isso? A gente faz isso pela evangelização e pelo discipulado, trazendo pessoas a Cristo e levando-as ao crescimento em Cristo. E a sua primeira missão é fazer isso dentro de casa, mas não somente dentro de casa. Então já passo para algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Para quais objetivos vocês, pais, estão educando os seus filhos? Eu quero matricular os meus filhos na melhor escola. Eu quero ter certeza de que os meus filhos vão estudar na escola, que vai lhes dar condições de passar, ter uma boa nota no Enem, porque eu quero que eles vão fazer tal curso em tal lugar, ou seja, diploma. Mas não é o diploma em si, nós estamos pensando no salário que o diploma vai garantir. Nós estamos pensando em padrão de vida, nós estamos pensando nos negócios, nós estamos pensando nos esportes. Não, meu menino joga bola bem, eu vou investir na carreira dele na bola. Eu quero que ele tenha sucesso nesse negócio aí. Escute o que eu quero dizer para você. A chance de o seu filho ter sucesso numa carreira esportiva, por exemplo, foi calculada, não por mim, foi calculada por estatísticos. Ela é de 0,023%. Mas a chance do seu filho comparecer perante a face de Deus para ser julgado por ele é de 100%. Não existe uma chance sequer das minhas filhas ou dos seus filhos não comparecerem perante a face de Deus. Não existe uma chance sequer disso não acontecer. Se vão ter êxito nisso ou naquilo, que a gente entenda que isso é secundário. Que a gente entenda. Eu estou dizendo, eu comecei a mensagem falando, a gente respira um ar muito tóxico nesse mundo. A gente precisa voltar para a Escritura Sagrada para respirar ar puro, que nos dê elucidação e entendimento. Então, se a gente praticar aquilo que a gente vê sendo praticado no mundo, a gente vai querer e buscar e desejar aquilo que a gente vê sendo feito no mundo. Não queira essas coisas. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O objetivo inicial era refletir a imagem de Deus e reproduzir a imagem de Deus. Isso não é só ter filhos. Você pode ter filhos tão pecadores quanto você, aliás, pode não terá. Seu objetivo é que seus filhos, primeiros filhos, não só os filhos, sejam formados na imagem de Deus. No dia que a gente entender isso, a gente vai orar diariamente pela salvação dos nossos filhos. No dia que a gente entender isso, a gente vai buscar
incessante e incansavelmente a salvação e o crescimento cristão dos nossos filhos. Ah não, pronto, meu filho tomou decisão, foi batizado, vai na GA todo sábado, missão cumprida, deixa eu tirar essa pesada mochila das costas. Não está cumprida. A missão não consiste só em tomar uma decisão ou tornar-se membro da igreja, consiste primeiro de tudo, acima de tudo, em ser verdadeiramente salvo. E depois de sendo verdadeiramente salvo, ser um salvo em crescimento, em santificação, tornando-se mais semelhante a Jesus Cristo, porque o objetivo é reproduzir nele a imagem de Deus. O objetivo é alto. O objetivo é alto para a gente perceber que não é uma tarefa que a gente fiz, feito, pronto, acabou, toma, não é mais minha responsabilidade. Não existe isso. É por isso que eu tenho enfatizado aqui nesta igreja, que esse negócio de ser pai e ser mãe é um ministério. É um ministério. É um ministério. Mas agora entenda, que isto não está restrito a ter filhos, não está restrito à povoação numérica do mundo, e nem são somente os seus filhos que você tem que evangelizar. Vocês que são crentes em Jesus Cristo, nós que somos crentes em Jesus Cristo, devemos estar constantemente fazendo algo para trazer mais alguém para o Senhor. Devemos estar incessantemente fazendo algo para trazer mais alguém para o Senhor, e não somente isto, mas buscando que aqueles que são novos na fé sejam estimulados, encorajados, tenham bons exemplos, tenham um bom apoio para o seu crescimento cristão. Porque o objetivo, eu quero dizer de novo, é reproduzir a imagem de Deus na terra. É porque existe a mentalidade do nosso tempo, na verdade, a gente gosta muito de compartimentalizar e deixar bem definido onde é que eu entro, onde é que eu saio, quando é que a minha responsabilidade começa e quando é que ela termina. Deus te dá, Deus também entra nesses termos, Deus dialoga com a gente nesses termos. Sua responsabilidade com Deus começa na hora que Ele te dá o primeiro fôlego de vida e termina na hora que Ele tira o teu fôlego de vida. Não ficou claro? Ficou bem fácil de entender. Que hora que a gente bate cartão no serviço do Senhor? Respirou a primeira vez, deu a entrada. Que hora que a gente sai? Soltou o último, agora terminou. Entendeu? E enquanto a gente está no serviço do Senhor, Ele quer que a gente trabalhe na reprodução da imagem de Deus em nós e nos outros. Isso não acontece senão pela salvação e pela santificação. Refletir, reproduzir, terceira palavra-chave, representar. A mesma bênção de multiplicar-se, Deus deu para os animais. Está lá capítulo 1, versículo 22. Mas para o homem, ela tem um elemento a mais. Domine, diz o versículo 26. Domine. Veja o que diz 28. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Então Deus criou, e eu preciso ser mais sucinto aqui, até por causa do tempo também, mas Deus criou Adão para ser o seu vice-rei na criação. O que eu estou querendo dizer é, Deus colocou o homem na criação para ser o seu representante. O homem foi introduzido na criação para representar a Deus, trabalhando para Deus, debaixo da bênção de Deus, em conformidade com os propósitos de Deus. Então vou fazer duas colocações muito importantes aqui. Primeira, nós vivemos num mundo, como eu já disse, vou dizer pela terceira vez, que é um ambiente tóxico. Respirar o ar tóxico desse mundo incrédulo faz mal. As narrativas com as quais esse mundo tenta nos envolver são o perigo. Uma delas coloca o homem e a mulher como opostos. Mais do que isto, como inimigos. A narrativa conta que ao longo da história, a mulher foi oprimida pelo homem. Então agora chegou o momento de a mulher romper com essa opressão
e estabelecer uma nova igualdade. Você já ouviu alguém falando alguma coisa desse tipo em algum lugar? Sim, na televisão hoje de manhã, né? Ah, tá. Você ligou a televisão no domingo, meu irmão, não faça isso. Deixa para lá. Essa narrativa, ela é fundamentalmente falsa, embora ela pareça verdadeira. Ela é fundamentalmente falsa, porque quando você lê a criação, deixa eu ler o texto de novo. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Está com a Bíblia aberta? Não devia ter fechado, não. Marque essas duas palavras, ajudadora, e marque a palavra idônea. Então, fundamentalmente, lá na criação, Deus estabeleceu uma estrutura. E essa estrutura se repete em toda a palavra de Deus. De uma vez que nós cremos que a Bíblia é inspirada da palavra de Deus, está bem definido e bem claro este assunto aqui na Escritura Sagrada. Deus criou uma estrutura. Nessa estrutura, o homem, os homens em geral, seriam os cabeças, seria o cabeça da família, sobretudo, no auxílio da sua esposa. Agora, isso quer dizer que Adão tinha licença, então, para sentar na raiz de uma árvore e falar assim: Eva, está na hora da massagem dos meus pés, enquanto isso, vai lá fazer a nossa janta. O pecado transformou a liderança que Deus estabeleceu na criação, perverteu isso em autoritarismo, em violência. Sim, por isso eu disse que ainda que seja uma ideia falsa, ela tem um aspecto de verdade. Porque embora ela enxergue o que aconteceu, ela não dá o nome certo. O nome certo disso foi pecado, e não foram só os homens que caíram, as mulheres também. Adão tinha a liberdade de exercer isso enquanto ele estivesse fazendo os propósitos de Deus. Ele tinha liberdade para dominar a criação enquanto ele estivesse fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele tinha isso que Deus lhe outorgou enquanto ele estivesse debaixo da bênção de Deus. Um exercício que foi feito na casa de uma família que eu conheço, foi o pai perguntou para as crianças: quem é que manda aqui? Quem é a pessoa mais importante da casa? E quando a criança disse o pai, ele falou: não, Jesus. Adão não tinha liberdade para governar como quisesse. Adão tinha liberdade para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, com a bênção de Deus. Marido, pai, você só tem autoridade dentro da sua casa, dentro da autoridade que Deus te dá. A sua autoridade não é maior do que a de Deus. Você não tem autoridade para poder contrariar a Deus. Você não tem autoridade para poder dar uma palavra que vá na contramão do que a palavra de Deus dá. O exemplo que nós encontramos na Bíblia é de um líder que serve. Adão era o líder da criação, para dominar e para trabalhar e para cuidar do jardim, e para dar nome aos animais e para fazer todo tipo de trabalho que tinha que ser feito ali. Então, a posição que Deus nos dá é uma posição sim de cabeça, a posição de líder, contanto que a gente sirva em amor, no exemplo do Filho do Homem que não veio a este mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Agora, a mesma corrente ideológica, que eu repito, é fundamentalmente falsa, que povoa esse mundo, esse ambiente tóxico no qual a gente respira, diz assim quando lê um texto desse: está vendo? Está vendo? Aí, a Bíblia é um livro escrito para a opressão das mulheres, é um livro machista, porque está escrito que Deus criou a mulher para ser ajudadora. Eu consultei meu Antigo Testamento hebraico, a palavra aqui é Ezer. Se você conhece a palavra Ebenezer, você conhece a palavra Ezer, significa ajuda. Aí eu peguei a concordância hebraica, e a concordância hebraica me levou para o Salmo, onde está escrito assim: o Senhor é o meu ajudador. E eu percebi que Deus, dezenas de vezes na Escritura Sagrada, se apresenta como ajudador. Deus, dezenas de vezes na Escritura Sagrada, é chamado de ajudador. O que eu estou querendo dizer é, se ser ajudador fosse inferior, Deus não seria ajudador.
Se ser ajudador fosse ser posto em segunda categoria ou em posição de menosprezo, Deus não usaria esse nome e título para si mesmo. Não, Deus assim se apresenta porque isto é um papel. E aqui não está nenhum dístico de inferioridade. O que nós temos aqui é um dístico de função, um distintivo de função. Não é inferior ser ajudador. O objetivo original de Deus era que ambos trabalhassem juntos para o desenvolvimento dos propósitos de Deus, para a glória de Deus com a bênção de Deus. Quando Deus introduziu a humanidade, Ele criou uma estrutura patriarcal. O pecado desfigurou o patriarcado. Cristo restaura isto. Cristo nos dá, pelo seu sangue e pela nova aliança e pelo Espírito Santo e pela sabedoria da Escritura, a bênção de termos bons pais e bons maridos, homens santos, tementes a Deus, que amam como Cristo ama. Está aquém de nós, mas felizmente nós temos um grande auxiliador, que é o Espírito Santo. Número 1, refletir. Número 2, reproduzir. Número 3, representar. Muitas vezes eu já aconselhei casais que chegaram à conclusão de que não conseguem trabalhar juntos. Se a gente for trabalhar junto, pastor, vai ser o arranca-rabo, não vai dar certo. Nós não nos entendemos. É sinal de alguma coisa que precisa ser trabalhada, viu? Não sofra sozinho, peça ajuda de alguém para te orientar na Escritura. Porque Deus criou o homem e a mulher para trabalharem juntos. A ajudadora idônea. Para trabalharem juntos, para os objetivos de Deus, com a bênção de Deus, para a glória de Deus. Trabalharem juntos, inclusive naquilo que é mais importante na vida. Muito mais importante do que a carreira. A própria família. A própria família. A criação dos filhos, o bem um do outro. Vamos aprender algumas coisas aqui então, meus amados irmãos. Como indivíduo e como família, cada um de nós deve refletir a imagem de Deus. Está aquém de nós. Só é possível com o auxílio do Espírito Santo. Só é possível se nós pedirmos ao Espírito de Deus que encha a nossa vida, que encha o nosso coração, porque Ele próprio é que vai fazer em nós a imagem de Deus, que vai restaurar em nós a imagem de Deus. Você não vai refletir a imagem de Deus sozinho, por si só, por suas próprias esforços, disciplina, inteligência, decisões, não vai. Mas se você procurar ser cheio do Espírito Santo pelos meios que Deus apontou na palavra dele, você refletirá a imagem de Deus. E pode ser muito bem sim, que a sua família reflita a imagem de Deus, e isto será para a glória de Deus e para o bem de vocês. Devemos reproduzir a imagem de Deus, e nós fazemos isto como, meus amados irmãos? Já disse, evangelizando e discipulando, apontando o caminho da palavra de Deus, pelo qual nós nos tornamos a imagem de Deus. Tem feito alguma coisa nessa direção? Tem feito alguma coisa por si mesmo? A IBD domingo passado foi sobre oração, hoje vai ser sobre sua relação com a Bíblia. Por que você não pensa nisto? Por que você não discipula a si mesmo? Você discipula a si mesmo? Dizendo, não é assim que um crente pensa, não é assim que um crente sente, não é assim que um crente age. Discipular a si mesmo, para poder discipular outros, para discipular seus filhos, para poder discipular outros novos na fé. Nós devemos representar a imagem de Deus, representar, trabalhando para os objetivos de Deus, estabelecendo uma cooperação santa na dependência do Espírito Santo, claro, para poder trabalhar juntos para os objetivos de Deus. Eu falei sobre o projeto original. A igreja que eu pastoreava em Belo Horizonte tinha um prédio que foi construído na década de 80 e que a igreja comprou depois de construído. Lá na sala da administração, uma vez que eu disse que esse projeto é da década de 80, tinha vários rolos de projeto.
O AutoCAD simplificou a vida da gente demais da conta, né? Tinha vários rolos de projeto que a gente abria com peso de papel para poder ver se tal parede era estrutural, se passava a coluna, qual era a espessura da coluna, quando a gente precisava mexer no prédio, obviamente, mas como a gente sempre precisava mexer, sempre a gente estava abrindo aqueles rolos e estudando aquilo, e aí foi estudando os rolos que nós demos falta de alguns desenhos, quando nós tivemos que ver uma situação lá na caixa d'água do prédio, cadê o desenho da caixa d'água? Aí você tem que sair procurando. Eu liguei para o antigo proprietário do prédio, ele falou, passei tudo para vocês. Tentei achar o engenheiro. Vocês acreditam que eu consegui achar o engenheiro? Ele falou assim, olha, até 2000 eu guardei esses papéis, depois eu digitalizei, passei o CD, eu nem sei onde está mais, não tinha mais. A gente precisa do projeto original. A gente precisa do projeto original. Se a gente vai usar uma construção, se a gente vai usar uma casa, a gente precisa do projeto. O projeto original de Deus era que as nossas famílias refletissem, reproduzissem e representassem a imagem dele. Nós perdemos isso, queridos. Mas a gente pode ter isso de novo, se a gente pedir a Deus ajuda. Se a gente pedir a Deus a ajuda do Espírito